Então, vamos continuar com... Agora vamos ver as aplicações da fórmula da primeira e da segunda variação, especialmente da segunda variação. E a gente começa com o clássico teorema de Bohner-Myers, tá? Vou escrever nessa aula os teoremas de uma forma mais simples possível, ou seja, a gente já sabe que as variedades são riemannianas, tá? Então, não vou colocar isso. Então, o teorema de Bohner-Myers diz que se M é completa e a curvatura de Hit é maior do que uma constante positiva, então M é compacta, e além disso, o diâmetro dela é menor ou igual do que π sobre a raiz da constante que limita o Hit. Tá? Teorema muito bonito, clássico, importante. Bom, primeiro eu quero enfatizar o significado disso aqui. Então, a gente pode ver o Hit como sendo uma forma quadrática, certo? O Hit, num certo ponto, vai pegar um vetor, né, e aplicar... Isso aqui age como uma forma quadrática, no sentido que se você multiplicar aqui por uma constante, sai a constante ao quadrado. Tá? É só vocês olharem a definição, né? Porque isso aqui é a média das curvaturas seccionais. A curvatura seccional particular tem essa propriedade. Muito bem, então, quando a gente fala que o Hit é maior ou igual que C, uma constante, é nesse sentido aqui. Tá? Ou seja, quando você aplicar num certo vetor, em um certo ponto, isso aqui vai ser maior ou igual do que C vezes a norma do vetor, ok? Qualquer que seja o ponto, qualquer que seja o vetor naquele ponto. Esse é o significado dessa informação. Hit maior ou igual que zero. Muito bem. Então, como é que a gente prova que é uma variedade compacta? Bom, claro, a gente precisa usar que ela é completa. Tá? Então, a ideia é mostrar justamente isso aqui. Mostrar que o diâmetro dela é limitado. O diâmetro pode ser definido, o diâmetro numa variedade é a maior distância entre dois pontos da variedade. Okay? Então, se a variedade tem um diâmetro limitado, em particular, a própria variedade é limitada, tá certo? Ela vai estar contida na bola centrada em um ponto, tomando como um raio o diâmetro, por exemplo. Né? É claro? Você escolhe um ponto qualquer, toma isso aqui como um raio, então todos os pontos vão estar contidos, atenção, nesta bola, ok? Aí ela vai ser limitada, né? Essa propriedade aqui vai dizer que a variedade é limitada, sendo completa ela é fechada, aí o teorema de Hopf-Riemann garante que ela é compacta. Essa é a estratégia, fique claro. Tá? Então vamos trabalhar para mostrar isso aqui. Como é que a gente mostra que o diâmetro é limitado? Bom, você mostra que, no caso, por essa constante, a gente já sabe que é essa constante, então a gente vai mostrar que qualquer geodésica minimizante ligando dois pontos tem comprimento menor ou igual do que essa constante aqui. Se a gente mostra isso para qualquer geodésica, como ela é minimizante, ela realiza a distância. Né? Então, se isso aqui vale para qualquer geodésica, em particular o diâmetro é limitado e aí M é compacto. Então, essa é a estratégia. E para provar isso, a gente faz por absurdo. A gente vai supor que existe uma geodésica minimizante ligando dois pontos, de forma que o comprimento dela, que é a distância entre os dois pontos, é maior do que essa constante. Vamos ver o que é que isso nos leva, tá? Bom, aí a ideia é você usar a fórmula da segunda variação. Vamos fazer uma variação esperta dessa geodésica, tá? E usar esse fato daqui. Então a gente faz o seguinte, bom, atenção, eu tomei uma geodésica não normalizada, tá? A geodésica definida entre 0 e 1. Tá? Se ela fosse normalizada, ela estaria definida entre 0 e o comprimento. Vamos chamar isso aqui de L, tá? Na demonstração vocês vão ver. Vou chamar isso aqui de L, para ficar mais simples. Mas ela não normalizada, mas, enfim, mas isso não importa, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar
ao longo da geodésica, tá? Um referencial de campos paralelos e ortonormais. Como é que a gente faz isso, né? A gente considera, digamos, está aqui a geodésica, aqui o ponto inicial da geodésica. Aqui você considera uma base ortonormal e faz o transporte paralelo, ok? Só que o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma base um pouquinho particular, de forma que um dos elementos seja justamente o gama-linha, tá? Como eu quero que eles sejam ortonormais, aí você divide gama-linha pelo comprimento dele, tá? Que é L. Isso aqui deixa ele normalizado, ok? Ou seja, essa curva daqui, a norma de gama-linha é igual a L. Então, isso aqui fica normalizado, isso aqui você chama de EN. Aqui estou no espaço tangente, no espaço vetorial. Aí você completa para uma base ortonormal. É 1, é 2, até N-1. E aí faz o transporte paralelo. Tá? Então, em cada ponto aqui, como esse campo aqui também é paralelo, quando você estiver aqui num ponto arbitrário, tá? O EN continuará sendo o gama-linha sobre L nesse ponto, tá? Ele também é paralelo. Quando você fizer o transporte paralelo, quando ele chegar aqui, vai ser ele próprio. Tá? Então, essa é a base que a gente vai considerar ao longo da curva. Então, usando esses campos, eu vou definir, em particular, vou ter, bom, esses campos até o N-1, eu vou ter aqui, vou definir esses campos aqui. Tá? O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui um dos campos, né? Observe que entre 1 e N-1 eles são normais a curva, tá certo? Vou pegar aqui o EJ. E aí eles são unitários. E aí eu multiplico, tá, pela função seno, multiplicado por π, de forma que quando t varia entre 0 e 1, esse campo vai se anular em 0 e em 1. Vai ser mais ou menos assim. Tá? Muito bem. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um campo. Tá? Esse aqui não é mais paralelo, não, tá? Mas é um campo normal a curva, tudo bem? E que se anula nos extremos, tá? Por construção. Então, esse campo gera uma variação própria, né? Uma variação que preserva os extremos. Bom, como eu estou supondo que essa é uma geodésica minimizante, a gente viu que ela também, as geodésicas que minimizam distância também minimizam energia. Tá? Então, quando você olhar a fórmula da segunda variação, né, chamar de EJ a variação da geodésica gama gerada por esse campo VJ. Tá? Essa chama a energia de EJ. Então, por ser geodésica, a derivada é zero, não vou usar, mas por ser minimizante, a derivada segunda é maior ou igual que zero. Então, vamos para a fórmula da segunda variação. Por um lado, por ser minimizante, é maior ou igual que zero. Por outro lado, a fórmula da segunda variação, aplicada aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma variação própria, tá certo? A curva ela não tem singularidades e o campo é suave, tá? Então a fórmula fica sem os outros termos, só aparece o termo da integral. Tá? Outra vantagem aqui é a seguinte: bom, esse campo ele não é paralelo, mas como ele é uma função vezes um campo paralelo, tá? Então, V, digamos que o V seja uma função chamada de H vezes um campo paralelo. Tá? Esse é o meu campo V de T. Então, V', quem é V'? Quando você fizer a derivada do produto, vai ser H' vezes E, a derivada do primeiro vezes o segundo. O primeiro vezes a derivada do segundo, que é zero. V', analogamente, tá? Então, quando você tem uma função vezes um campo paralelo, você aplicar as derivadas. Aqui são as derivadas covariantes, tá bom? Estou simplificando assim. Então, o termo que deriva o campo vai dar zero, se ele for paralelo, tá? Em particular, a derivada segunda de VJ, a derivada do seno é π vezes o cosseno, derivada do cosseno é menos o seno. Tá? Aí, pela regra da cadeia, essa constante aqui vai sair duas vezes, vai sair, então fica aqui o π ao quadrado, tá? Então, e vezes quem, né? Derivada segunda vai ser menos o π ao quadrado seno vezes o campo. Ou seja, V', VJ, diretamente, tá? Duas linhas é menos π ao quadrado, você recupera o VJ.
Então, é isso que eu usei aqui nessa igualdade. Tá? Esse menos é da fórmula da segunda variação. VJ, duas linhas, é menos π ao quadrado vezes VJ, tá aqui. Aí eu coloquei aqui quem agora? Eu voltei. Quem é o gama-linha? Gama-linha é L vezes o EN. Tá? E VJ, novamente, é o seno vezes o EJ. Então, substituindo, né? Ou seja, aqui é seno vezes o EJ, aqui é seno vezes o EJ, aqui é seno vezes o EJ. Tá? Eu tenho aqui, ó, o produto interno. Então, vai aparecer esse seno ao quadrado aqui. Ok? Colocando em evidência. E substituindo o gama' por L vezes o EN, vai sair um L ao quadrado aqui. Tá? Uma substituição imediata. Muito bem. Aí, o que é que eu faço? Isso aqui é interessante. Essa é uma ideiazinha para ganhar a curvatura de Hit. Quando você aplica a fórmula de segunda variação, aparece aqui a curvatura seccional. Tá? Aparece aqui o tensor, curvatura, mas nesse caso particular, ele virou aqui, atenção, tá? Porque eles são ortonormais, aparece justamente a curvatura seccional. Tá? E a ideia, então, bom, isso aqui não dá informação, porque a sua hipótese é sobre o Hit. E aí você soma, atenção, N fixo, soma em J, quando J varia de 1 até N menos 1. E essa soma, ela é igual a N menos 1 vezes o Hit. Tá? Eu tinha esquecido aqui o N menos 1. Como eu falei a vocês, alguns autores dividem o Hit é a soma das curvaturas dividido por N menos 1, outros não. No caso do Manfredo, ele divide. Então, essa soma daqui, em J, vai ser o Hit vezes N menos 1. Tá? Essa constante aqui, quando eu somar, né, quando o J varia de N menos 1, vai aparecer também um N menos 1 aqui. Coloco esse N menos 1 em evidência. Aí apareceu agora π menos L ao quadrado vezes o Hit. Tá? Aí eu uso agora a hipótese sobre o Hit, né? Estamos supondo que o Hit é maior ou igual do que uma constante C. Né? Então, menos o Hit é menor ou igual, tá? Perdão, aqui é menor ou igual do que a constante C, tá? Pronto. Agora, a gente supôs, por absurdo, que C vezes L ao quadrado era maior que π. Tá aqui, ó. C ao quadrado. Essa é a hipótese de contradição. Certo? L ao quadrado vezes C maior do que π ao quadrado. Aqui está faltando o quadrado. Então, a hipótese de contradição vai dizer que isso aqui é menor que zero. Isso é um absurdo. Como é que uma função ela é maior ou igual que zero e menor estrito que zero, né? Contradição, tá? Então, essa contradição a gente implica que isso aqui é falso. Ou seja, L é menor ou igual do que π vezes raiz de C para qualquer curva, para qualquer geodésica minimizante, em particular o diâmetro não é igual do que π sobre raiz de C, e aí o teorema de Hopf-Ferrino é compacto. Acabou. Provamos o teorema de Bohner-Myers, o clássico teorema de Bohner-Myers, tá? Agora, o teorema de Bohner-Myers, ele tem uma consequência muito importante, certo? É imediata a consequência, e é muitíssimo importante. Essencialmente, a consequência é a seguinte: a gente pode aplicar o teorema para o recobrimento universal. Tá? Ou seja, sob a mesma hipótese, a gente garante que o recobrimento universal é compacto e, portanto, o π1 é finito. Isso é muito importante. Deixa eu explicar por quê. Né? A demonstração é imediata, porque quando você tomar o recobrimento universal, você considera a métrica do recobrimento, ou seja, o pullback da métrica de M. Eu estou chamando a métrica de M de G e a métrica aqui de G tio. Com essa métrica, isso aqui se torna agora, ou seja, veja só, o recobrimento universal é uma coisa topológica. Isso aqui é só uma variedade diferenciável, tá? Sem métrica. Aí você considera, né, essa aplicação aqui ela é diferenciável, sobrejetiva, certo? Então, você pode considerar aqui a métrica pullback. Quando você considera a métrica pullback, essa aplicação virou isometria local. Essas duas variedades são localmente isométricas. A gente já viu isso, tá? Se elas são localmente isométricas, a curvatura é um conceito, um invariante local, tá?
Então, com essa métrica, essa variedade aqui, o emitil, ela vai ter, em particular, ela vai ser completa, tá? A gente já viu isso. E o hit dela vai ser maior ou igual do que C também. Aí, aplicando o teorema de Bohner-Mayer, você conclui que emitil é compacta, tá? Então, a variedade M, uma variedade completa com hit positivo, o recobrimento dela é compacto. Ora, agora, isso implica o seguinte, que dado, você olhar aqui a variedade M, aí você tem aqui o recobrimento, emitiu, né? Emitiu é mais ou menos assim. Dado o ponto aqui, você tem as pré-imagens do ponto, tá? Tipicamente, né? Um recobrimento é assim. Você tem aqui as suas pré-imagens, cada pré-imagem tem uma vizinhança, cada uma dessas vizinhanças vai, né? Tem um homeomorfismo, um difeomorfismo aqui numa vizinhança de P. Isso aqui é um recobrimento, tá? Isso aqui são pedaços de emitil. Tá? Se emitil é compacta, então a quantidade de pré-imagens aqui tem que ser finita, necessariamente. Tá? Só que, bom, grosso modo, vocês podem rever esses fatos de topologia, a ordem do π1 de emitil, que é emitil, quantidade de elementos no grupo fundamental essencialmente igual à quantidade de folhas do recobrimento, tá? Então, isso garante que o grupo fundamental tem que ser finito, porque essa quantidade de folhas aqui é finita, se emitil é compacta, tá? Então, o grupo fundamental é finito. Essa é a demonstração. Segue desse fato agora topológico, tá? Ou seja, resultado geral. Se você tem uma variedade riemanniana, cujo recobrimento fundamental dela é finito, é compacto, então essa variedade emitil tem o π1 dela é finito também, tá bom? Muito bem. Já vou falar essa demonstração desse corolário, como eu falei, um corolário importante, e aí eu quero agora falar de dois exemplos. Tá? O primeiro exemplo é um exemplo clássico, que é o paraboloide, você pode fazer isso em dimensões maiores, é uma variedade assim, né? Aqui eu estou falando do paraboloide. Eita. Superfície no R3. Tá? A rotação de uma parábola. O que é que tem essa superfície? Essa superfície é um exemplo de uma superfície que tem curvatura gaussiana e, consequentemente, né, em dimensão 2, a curvatura gaussiana coincide com a seccional, que coincide com o HIT, tá? Positivo em todo ponto, que não é compacta, é completa e não é compacta, tá? Isso aqui mostra que a condição do HIT ser maior ou igual do que uma constante estrita é essencial. O que acontece com o paraboloide? O que acontece com o paraboloide é que a curvatura gaussiana é positiva sempre, mas vai ficando cada vez mais próxima de zero. Tá? Ela se aproxima de zero. Então, ela não está uniformemente limitada por baixo por uma constante positiva. Isso é essencial no teorema de Bohner-Mayer, tá? Embora, na verdade, inclusive é um exercício aí no livro, enfim, tem alguns artigos que estudam que basta, ou seja, na verdade, não precisa ser uma constante, basta que o HIT vá a zero, tá? Com a taxa, com uma certa taxa. Existem artigos nessa direção. Vou mencionar um deles aqui, daqui a pouco, tá? Mas, enfim, sem nenhuma hipótese, só positivo não dá. Esse é o fato. E outro exemplo clássico, né? Muito importante, a gente sempre pergunta nos exames de qualificação, vocês precisam entender bem isso, é uma consequência bonita. Em geral, quando você tem uma relação entre geometria e topologia, isso é muito interessante, tá? Ou seja, obstruções, vejam só, geométricas para certas estruturas topológicas. Deixa eu explicar isso.
esse exemplo aqui. Considere o toro, tá? Então, eu estou olhando aqui uma variedade diferenciável. É um exercício, a gente mencionou aqui também, toda variedade diferenciável admite métrica, uma métrica riemanniana, tá? Mas, se você imaginar um pouquinho, existem infinitas métricas, tá? Dada uma variedade. Por quê? Por exemplo, só exercício mental. Você pega a sua variedade, não sei como ela é, pega um pedacinho dela que né, de Chomorfal aberto do RN, é um disco do RN. Aí aqui você pode imaginar que você pode perturbar, entendeu? Dado uma métrica que você perturba aqui, então já é outra métrica, ok? Então, só para dizer assim, você pode imaginar que existem infinitas métricas numa variedade riemanniana. Muito bem. Bom, perdão, uma variedade diferenciável, tá? Então eu estou olhando aqui o toro, a variedade diferenciável, a princípio sem métrica. Existe uma métrica clássica no toro, que é a métrica, a gente chama plana ou métrica flat, tá? A métrica aqui induzida, a métrica induzida pelo RN, né, porque isso aqui é recoberto pelo RN, de forma que a curvatura seccional do toro é zero, constante igual a zero. Tá? Essa é a métrica tradicional, mas existem outras, existem muitas métricas. Por exemplo, se você considerar o toro T2, a gente pode imaginar ele, por exemplo, de rotação. Tá? Aí, esse toro de rotação em R3, está aqui o R3. Estou olhando esse toro no R3. O que é que esse toro tem? Aí, se for o toro de rotação bem bonitinho, você vai ter aqui um lado, não é? Que tem curvatura positiva, aqui em cima tem curvatura zero, até um exercício do livro do Manfredo. Curvatura igual a zero, e aqui dentro, essa parte daqui tem curvatura negativa, tá? A curvatura varia dele, tudo bem, muito bem. Ok. Só que, vejam bem, quem é o π1, o grupo fundamental de S1, né? É Z, tá bom? O grupo fundamental de S1 é Z. Então, o grupo fundamental do toro Tn é Z, cartesiano Z, N vezes. É o grupo Zn, certo? Só que esse grupo aqui, ele não é finito, né? Coloquei aqui compacto, mas ele não é finito. O grupo não é finito. Essa variedade ela é compacta, maravilha, tá certo? Só que ela não pode admitir métricas com curvatura de Hit estritamente positiva, né? Porque se admitisse, pelo corolário do teorema de Bond-Myers, o π1 seria finito, seria um grupo finito, tá? Como álgebra mesmo. Mas esse grupo aqui ele não é finito. Repito, eu coloquei compacto aqui, mas eu quis dizer finito. Tá bom? Então, por conta disso, ou seja, o teorema de Bond-Myers ele diz muito mais. Não é só que M é compacta, mas em particular o grupo fundamental de M tem que ser finito, tá? Que não é o caso aqui do toro. Então, não existe nenhuma métrica no toro que tenha curvatura de Hit positiva em todos os pontos. Estritamente positiva, tá? Mesma coisa se você considerar uma variedade que é o produto de uma variedade compacta por S1. Tá? Aí o π1 vai ser o grupo fundamental dessa, que não importa, vezes Z. Tá? Então, também não vai ser finito. Então, não vai ter métrica aqui com Hit positivo. Ou seja, não é uma propriedade essencialmente do toro. O problema está aqui que você tem aqui uma parte da variedade que tem grupo não finito, grupo fundamental não finito, tá bom? Muito bem. Não sei se eu deixei claro aqui, mas isso aqui, a quantidade de folhas na pré-imagem é a ordem do grupo fundamental de M, tá? Da base. Não é de M2, não. Muito bem. Certo. Outro exemplo, um exemplo importante também. Sim, só um comentário aqui, tá? Esse resultado, um resultado bonito, importante, essa demonstração segue imediatamente ali da consequência do Bond-Myers, mas isso em dimensão 2, tá? Se n igual a 2, esse resultado segue do teorema de Gauss-Bonnet, tá? É a integral, nesse caso, da curvatura
gaussiana, né, que é igual a seccional no toro T2, é igual a zero. Tá? Esse resultado é intrínseco. Ou seja, dada qualquer métrica no toro T2, a integral da curvatura gaussiana é zero, pelo teorema de Gauss-Bonnet. Tá? Então, aí é até mais forte, né? Como a integral da curvatura é zero, não existe nenhuma métrica no toro com curvatura estritamente positiva em todo ponto, nem de curvatura estritamente negativa em todo ponto. Então, em dimensão 2, você usa Gauss-Bonnet e tira até um pouco mais. Não esqueçam disso. Bom, a esfera é o exemplo de variedade onde ocorre a igualdade, tá? No teorema de Bonnet-Myers. Ou seja, por exemplo, se você tomar a esfera com raio 1 sobre raios de C, a curvatura de Hit é constante, igual a C, naquele sentido que eu expliquei, e o diâmetro é exatamente π sobre raiz de C, tá? E vale a pena mencionar, um pouquinho fora aqui do escopo do curso, mas esse teorema belíssimo, teorema do Cheng, tá? Eu coloquei aqui o primeiro nome dele só para saber qual é o Cheng. Esse artigo aqui de 1975, ele mostrou, esse teorema é belíssimo, teorema de rigidez, tá? Se M é completa e o Hit é maior ou igual ao quê? Zero. Então, a gente viu que o diâmetro é, no máximo, né, π sobre a raiz de C, dessa constante. O Cheng, ele mostrou o seguinte, tudo bem, e quais são as variedades onde vale a igualdade? Né? A esfera a gente sabe que vale. A gente acabou de ver o exemplo. Tem outras variedades onde isso acontece e o diâmetro é exatamente igual a π sobre raiz de C? A resposta é não. Tá? Só a esfera atinge a igualdade. Certo? Então, você tem muitas variedades com essa hipótese, certo? Então, se ela não for a esfera, o diâmetro dela vai ser estritamente menor. Perdão, eu coloquei menor, exato. Vai ser estritamente menor do que π sobre raiz de C. Tá? A esfera é a única que atinge a igualdade. Teorema muito bonito. É o que a gente chama de teorema de rigidez, tá? Onde você classifica, certo? Alguma, digamos, igualdade geométrica. Um teorema, em geral, mais difícil. Queria mencionar também esse teorema aqui do Ambrose. Como eu falei, existem muitas generalizações do teorema de Bonnet-Myers, tá? O Ambrose mostrou uma versão, digamos, mais fraca. Basta que a integral do Hit ao longo de raios geodésicos divirja, tá? Observe que se o Hit é maior ou igual do que uma constante, isso aqui vai ser, atenção, aqui é uma geodésica, não falei, mas enfim, você pode tomar uma geodésica normalizada, não importa aqui, tá? Quer dizer, não importa, a norma de gama-linha é sempre constante, né? Digamos que seja A, tá certo? Então, se o Hit, a hipótese do teorema do Bonnet-Myers, é que o Hit é maior ou igual do que C, né? Então, isso significa que o Hit, gama-linha, em particular, né? Sob a hipótese do Bonnet-Myers, Hit gama-linha é maior ou igual do que C vezes a norma de gama-linha, que é constante, digamos que seja A, tá? C vezes A. Então, você vai integrar de zero a infinito uma função que é maior ou igual do que uma constante. Certo? Então, isso aqui vai dar mais infinito. Então, em particular, isso aqui estende o teorema de Bonnet-Myers, tá? É um caso particular. Bonnet-Myers é um caso particular desse. Parte que isso aconteça ao longo de raios geodésicos partindo de um ponto. Tá? Um raio geodésico é só a metade de uma geodésica. Ou seja, uma geodésica definida de zero até infinito. Em M, tá? Então, tem um ponto P, aí você olha os raios geodésicos partindo de P, né? Dado qualquer direção, você tem um raio desse. Se ao longo desses raios isso equivale, necessariamente M é compacta. Muito interessante. Bom, só um comentário, é um artigo que eu escrevi com o Márcio Santos e o Jobson Queiroz. A gente estendeu esse teorema do Ambrose para o contexto de variedades com peso. E nos exercícios desse capítulo, vocês vão encontrar também um teorema do professor Greg Galloway, onde ele também tem uma extensão do teorema de Bonnet-Myers, muito bonita, publicada no Journal of Differential Geometry de 79. Greg Galloway. Recomendo.
no Journal of Differential Geometry de 1979, onde ele dá uma outra extensão do teorema de Bohner-Myers com aplicações na teoria de cosmologia. Tá? Então, tem um exercício no livro indicando esse resultado. Vocês podem acessar o artigo para ver mais, tá? Nesse mesmo artigo a gente também estende isso para variedades com peso. Ok, agora vamos falar de outras aplicações. Então isso finaliza aqui a parte do Bohner-Myers. Vamos ver agora outras aplicações e vamos ver dois teoremas, o teorema de Weinstein e o teorema de Singh, tá? Para isso a gente vai precisar de um lema algébrico, muito simples, tá? Você tem um operador linear ortogonal definido no Rn-1, no Rn-1, e supõe aqui, que isso vai acontecer, vai aparecer já já, que o determinante desse operador seja -1 elevado a n. Então, necessariamente, esse operador tem um ponto fixo, ou seja, tem um vetor que é elevado nele mesmo. A demonstração é a seguinte, depende da paridade. Como é que você prova isso? Suponha primeiro que n é par, de forma que n-1 é ímpar, tá? Então, o determinante de A menos lambda I, né, assim que cujas raízes são os autovalores de A, né, é um polinômio, ok? Em lambda de grau n-1, que é ímpar, tá? Isso aqui é um polinômio em lambda de grau n-1. Todo polinômio de grau ímpar, ele tem pelo menos uma raiz real, tá? Então, como esse operador ele é um operador, estou supondo, ortogonal, o que acontece? Ele vai ter alguns autovalores complexos que aparecem em pares, certo? Ou seja, o autovalor e seu conjugado. Aliás, a gente já comentou isso aqui. E os autovalores reais, que são necessariamente, que como ela é ortogonal, tem que ser, os autovalores têm que ter valores, os autovalores reais são ou 1 ou -1, tá certo? Ora, mas estamos supondo que o determinante é -1 elevado a n, eu estou olhando o caso em que n é par. Então, o determinante está dando 1, tá? Se o determinante está dando 1, 1 é o produto aqui desses autovalores, eu tenho que necessariamente, olha só, eu vou ter que ter aqui um autovalor real, ou 1 ou -1, tá? Além dos complexos. O produto vai dar 1, né? Ok? O produto dos autovalores dá 1. Então, eu tenho que ter pelo menos um autovalor igual a 1. Sim ou não? Deixa eu explicar por quê, né? Porque essa matriz aqui, ela tem ordem n-1 por n-1, né? Então, aqui eu tenho n-1 autovalores. N-1 autovalores, que é ímpar, tá? Os autovalores complexos aparecem em pares, tá? Muito bem. Então, sobram para os autovalores reais, vão sobrar uma quantidade ímpar de autovalores reais, tá? Então, não podem ser todos iguais a -1. Esses produtos aqui, quando você multiplicar Z1 vezes Z1 barra, né? Isso aqui vai dar o módulo de Z1 ao quadrado, maior ou igual que zero, né? Então, essa parte aqui, quando você multiplica, dá um número maior ou igual que zero, que tem que ser igual a 1. Essa outra parte, quando você multiplica, então, tem que dar 1 também. Ou seja, o produto desses autovalores aqui, 1 e -1, tem que dar 1. Tá certo? Eu estou supondo que n é par. Então, não podem ser todos iguais a -1. Pelo menos um deles tem que ser igual a 1, tá? Então, ter autovalor 1 é a mesma coisa de dizer que você encontra um ponto fixo do operador. Bem, isso é a prova se n for par. Mas se n for ímpar, tá? O determinante está dando -1, a minha hipótese é essa, se n é ímpar. Novamente, tá?
vai existir aqui uma quantidade ímpar de autovalores iguais a -1, não pode ser par, senão esse produto seria 1, tá bom? E como existe a quantidade de, novamente, tá? Se o n é ímpar, n-1 é par, né? Então aqui, né, esses aqui aparecem em pares, então essa quantidade aqui também vai aparecer em pares, ou a quantidade par de autovalores reais. Então, se o produto está dando -1, novamente, um dos autovalores tem que ser 1. Não podem ser todos iguais a -1. Tá bom? Essa é a demonstração. Ok. Pronto, é o resultado algébrico. Operador linear ortogonal do Rn-1 no Rn-1, cujo determinante é igual, por acaso, -1 elevado a n, ele vai ter um autovetor, um vetor fixo, tá? Vamos usar esse resultado algébrico agora para provar o teorema de Einstein. O teorema é esse, aqui é a geometria. Agora tem uma variedade compacta, orientada, com fator seccional positivo. Tá? Eu tenho uma isometria, ou seja, a aplicação de M em M preserva a métrica, uma isometria. Tá? Vou supor o seguinte, que essa isometria ela preserva a orientação se N é par e inverte a orientação se N é ímpar, tá? No sentido que sua diferencial faz isso. Então, pode pensar nisso aqui como sendo uma propriedade de aplicações lineares, né? Ou seja, a diferencial de f em p é uma aplicação que vai TPM em T f de Pm, né? A variedade ela é orientada, então aqui você vai ter uma fixa orientação aqui, né? Um espaço tangente. Em cada espaço tangente você tem uma orientação, né? A variedade é orientada. Então, essa diferencial, ela é uma isometria, ela vai levar uma base em base, uma base em base, tá? Então, ela preserva a orientação se ela pegar, por exemplo, uma base aqui positiva e a base que vai chegar aqui, a imagem, seja positiva com relação à base que você tem nesse ponto. Se ela preserva a orientação. Bom, se isso acontece, ela preserva a orientação. Se não acontece, a gente diz que ela inverte a orientação, tá? Ok. Então, a hipótese é que ela preserva a orientação se a dimensão for par e ela inverte a orientação se a dimensão for ímpar. Sob essas condições, a gente mostra que ela tem um ponto fixo. Tá? A isometria tem um ponto fixo. Muito bem. Demonstração. Suponha que não. Suponha que ela não tem ponto fixo. F de Q é diferente de Q para todo Q em M. Tá? Aí você define agora a função D, que é a distância de P a F de P. Tá? Pega um ponto em M e olha para F de P. Então, se eu estou supondo que isso aqui sempre é diferente, então isso aqui nunca é zero, tá? Então você vai ter uma função estritamente positiva. Nunca vai ser zero. Se fosse zero, F de P seria igual a P, tá? Bom, então, em particular, como M é compacta, essa função ela vai ter um mínimo, tá? Vou chamar de P0 esse mínimo. Então, é o ponto que tem a menor distância para a sua imagem F de P. Vou chamar esse ponto de P0. E agora vamos supor, bom, estamos supondo que eles são distintos, né? Isso aqui é extremamente positivo. Considere uma geodésica minimizante ligando esses dois pontos, tá? Tem um P0 e tenho aqui o F de P0. E considero aqui uma geodésica gama minimizante normalizada. Norma de gama ali igual a 1, tá? Agora eu considero o transporte paralelo, tá aqui o desenho embaixo. O transporte paralelo ao longo de gama, isso aqui é gama, tá? Mas no sentido que pega um ponto aqui do espaço tangente em P, em F de P até o espaço tangente em P, tá? O transporte paralelo nesse sentido aqui. Vai pegar um vetor aqui tangente em F de P e transporta paralelamente até P. Então isso é uma aplicação linear, atenção, o transporte paralelo é uma aplicação linear que vai do espaço tangente em F de P até o espaço tangente em P, tá? Que é uma isometria, tá certo? Uma isometria, isso aqui sempre preserva a orientação, tá? Você vai pegar, leva base em base, aí a base que está aqui, né?
ela é levada paralelamente à base que está aqui, tudo certo. Esse é o famoso transporte paralelo. Agora você vai fazer o seguinte, você compõe o transporte paralelo com a diferencial. Então, isso vai definir uma aplicação que vai fazer o quê? Pega um vetor aqui, V, sei lá, vetor X. A diferencial, pega esse vetor e traz para cá, né? D, F, P de X. E o transporte paralelo, volta ele para cá, certo? De forma que a TIL é uma aplicação que vai de TPM em TPM. Pega um vetor aqui, traz aqui pela DF, volta aqui pela P. Tá? Essa é a aplicação ativa. A primeira observação é a seguinte, é que essa aplicação, ela vai pegar... não, ainda não, mas é um fato aqui, né? Afirmação, eu vou precisar também, antes disso. É que F é uma isometria, tá? Então, F vai pegar gama, que liga P a F de P, aqui é gama. A imagem, por F de gama, vai ser uma outra geodésica que começa aqui, tá certo? Aqui é F composto com gama. Então, isso aqui é outra geodésica. Isso aqui leva P em F de P, e essa geodésica, ela leva F de P em F2 de P. Tudo bem? A afirmação agora é a seguinte, é que o vetor tangente a gama em L, que é esse aqui, é igual ao vetor tangente a F de gama em zero. Entendeu? Vamos provar isso. Ora, depois e uma consequência disso. Mas como é que a gente mostra isso? Tá? A demonstração é a seguinte. Tome um ponto aqui intermediário qualquer, P'. Tá? P' é um ponto entre P0 e F de P0. Qualquer. Digamos que P' seja gama de T'. Tá? E aí você olha agora F de P', que é um ponto aqui ao longo de F composto com gama. Tá? Então, pela desigualdade triangular, a distância, tá aqui, ó, a distância de P' a F de P' é menor ou igual do que a distância de P' do que isso aqui mais isso, tá? Isso é desigualdade triangular, tá? O triângulo tá muito claro aqui, né? Esse triângulo aqui, tá? Então, a distância de P' a F de P' é menor ou igual que a distância de P' a F de P0, mais a distância de F de P0 a P', a F de P'. Isso é a desigualdade triangular, tá? Só que F é uma isometria, tá? Particular F preserva a distância. A distância de P0 até P' é igual à distância. Essa aqui, ó. Essa distância daqui, que tem um tracinho, é igual a essa distância daqui. É a distância entre as imagens. Tá? Então, aqui você troca. A distância de F de P0 a F de P', como F é uma isometria, é igual à distância de P0 a P'. Tá? De forma que o que você tem aqui é a distância aqui, ó, de P0 até P', mais a distância de P' até F de P0. Como isso aqui você está ao longo de uma geodésica, a soma dessas distâncias é igual à distância de P0 a F de P0. Tá? Ora, só que esse valor é o valor mínimo para essa função. Tá certo? A gente definiu aqui em cima a função distância, e P0 é o menor valor que isso aqui acontece. Tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu achei um outro ponto, P', cujo valor é menor ou igual do que esse aqui, que é o mínimo, dentre todos os valores dessa forma. Tá? Consequentemente, isso aqui é igual, tá? Isso aqui é igual à distância, né? Porque se é o menor valor, isso aqui é menor ou igual, eles são iguais. Certo? De P' a F de P'. Ora, isso aqui é igual a isso, então aqui não pode ser estrito. Aqui tem que ser igual, tem que ocorrer igualdade, tá? Você começou com valor e chegou no mesmo valor, passou por uma desigualdade, necessariamente aqui é uma igualdade.
E o que é que significa a igualdade aí? Né? Essa igualdade significa, olha só, se para todo ponto aqui, essa distância, a distância de P', a f de P', é igual à distância de P' a f de P0, mais a distância de f de P0 a f de P', tá? Isso está dizendo para a gente que o desenho não é esse, entendeu? Que digamos, como é que chama? Concatenação dessas duas curvas é uma geodésica. Ela é porque realiza a distância, entendeu? A continuação de gama, depois você vai para f de gama, isso realiza a distância. Então você vai ter aqui, o desenho está aqui embaixo. Então você tem aqui gama, tá certo? E na continuação você tem f composto com gama. Então essa curva todinha é uma geodésica. Tá? Então, se ela é uma geodésica, em particular, o vetor tangente aqui coincide. Tá? Ou seja, f composto com gama linha de zero é igual a igual a gama linha de L. Nesse ponto, ela é regular também. Ok? Ou seja, a gente demonstrou, na verdade, que a união dessas duas, elas realizam a distância. Então, essa curva toda, essa somada com essa, digamos assim, é geodésica. Em particular, ela é regular. Tá? Muito bem, então, temos esse fato que eu vou usar agora. Tá? Bom, observe o seguinte, né? Usando esse fato, essa afirmação, a função a aplicação linear ATI, o que é que ela vai fazer com gama'? Gama, ela vai pegar transporte paralelo, né? dF de P0 em gama'. dF de P0 leva gama' em F composto com gama'. Tá? Pelo que nós acabamos de ver, isso aqui é gama' de L. Tá? Resultado não trivial. Aí, como a curva é geodésica, né, em particular a gama' é um campo paralelo ao longo de gama, o transporte paralelo vai levá-lo de volta para gama' de zero. Tá? Então, a aplicação ATIL que nós definimos leva gama' em gama'. Tá? E aí a gente considera no espaço tangente em P0, o subespaço ortogonal à gama', chamando de W, eu vou chamar de a restrição de ATIL a esse subespaço. Tá? Observe que esse subespaço tem dimensão n-1, portanto, é isomorfo ao Rn-1. Tá? Além disso, ATIL é uma aplicação ortogonal, que é composta de isometrias, né? E, portanto, o A também é uma aplicação ortogonal. Tá? P, o transporte paralelo preserva a orientação, e enquanto F, né, ela preserva a orientação se n é par e inverte a orientação se n é ímpar, isso significa, em particular, o seguinte: esse determinante tem que ser ou 1 ou menos 1, tá? Essa hipótese sobre F vai dizer justamente que o determinante, né, em particular de df de P0, vai ser menos 1 elevado a n. Tá? Ou seja, se o n é par, preserva a orientação, dá 1. Se o n é ímpar, inverte a orientação, dá menos 1. Tá? Ora, mas o determinante de A, vejam só, é igual ao determinante de ATIL. Por quê? Né? Porque o A é simplesmente a restrição de ATIL ao complemento ortogonal à gama. Ou seja, seria assim: o ATIL, se você escrever como matriz, vai ter um alto valor 1, que corresponde a esse, tá? E aqui o restante é A. Então, é uma aplicação dessa forma, tá certo? Então, em particular, o determinante de ATIL é igual ao determinante de A. É 1 vezes o determinante de A, tá? O determinante de A é igual ao determinante de ATIL. O determinante de ATIL é o determinante desse produto, que, como eu disse, é menos 1 elevado a n, tá? Então, a gente está exatamente nas condições do lema. Eu tenho uma aplicação A ortogonal, definindo um espaço de dimensão n menos 1, cujo determinante é menos 1 elevado a n, tá?
Pelo lema anterior, vai existir um vetor aqui, tá? Existe um vetor aqui que deixa, que A deixa fixo. A aplicação A deixa fixo. Vamos chamar esse vetor de E1, tá? Então, E1 é um vetor ortogonal à gama linha. Tem a minha curva gama, tem um ponto aqui, tem um vetor... Cadê? Tem a minha curva gama, tem um vetor gama linha, né? E aí eu tenho esse vetor agora... Perdão. Minha curva gama. Aqui eu tenho meu vetor gama linha de 0, por exemplo. E aí esse vetor E1 está aqui, tá? Esse é o vetor E1. Eu vou considerar o transporte paralelo de E1 ao longo de gama, tá? Vou chamar isso aqui de E1 de T, né? Para fazer uma variação daqui a pouco. E eu considero aqui nos extremos, tá? Nos dois extremos. Aliás, não basta num extremo. Eu considero uma geodésica beta que passa pelo ponto P e cujo vetor tangente é esse E1, tá? Vai ser essa geodésicazinha aqui, tá? Aqui eu vou ter, né, o transporte paralelo e você pode considerar aqui a mesma coisa, certo? Ou seja, aqui você vai ter o E1, esse vetor aqui é o E1 de L, esse ponto aqui é o F de P, e aí você pode olhar a geodésica que passa por esse ponto que tem esse vetor tangente, tá? Eu não coloquei... Mas essa geodésica, assim, claro, essa geodésica aqui, ela é exatamente, né, F composta com beta. Mas tudo bem, isso não é totalmente importante. A gente agora vai construir uma variação de gama, tá? Essa variação, ela não é própria, mas ela é interessante. Você vai considerar, né? Considerei agora, tá aqui o vetor E1, considerei o transporte paralelo dele, tá? Ao longo de gama. E aí você vai usar a aplicação exponencial para definir uma variação. Essa daqui. Você considera aqui, dado um ponto, você considera o ponto gama de T, você considera S vezes o E1 e aplica exponencial, tá? Isso aqui é uma maneira tradicional de construir variações, né? O que acontece com essa variação? Quem é o campo variacional dela? Tá? Não necessariamente é um E1 de T, né? A gente já fez essa conta. Mas eu repeti aqui, tá? O campo variacional é a derivada disso aqui em S igual a 0. Aí vai dar a diferencial da exponencial na origem, que é a identidade, que é o próprio ET. Então, essa variação aqui, o campo variacional dela é o ET. O que é que esse campo tem de especial? Esse campo ele é paralelo, tá? Então, em particular, a derivada segunda, a derivada primeira já é 0, a derivada segunda é 0. Quando a gente aplica a fórmula da variação, certo? Ou seja, para essa variação aí H, bom, como essa geodésica ela é minimizante, isso aqui é maior ou igual que 0. Tá? Por outro lado, bom, aqui o que aparece? Na parte da integral, teria aqui uma parte que seria o vetor V2 linhas, que é 0. Então fica só a parte da curvatura. E a parte do bordo também é 0, tá? Novamente, porque isso aqui vai dar o V' de 0 e o VL de 0. Tá? Então, os sistemas do bordo aqui também se anulam. Isso aqui, tá? O V é o próprio campo ET, tá? Que é um campo unitário, ortogonal à gama linha. Então, forma um par ortonormal. Isso aqui é exatamente, coincide, né, nesse caso, vetores ortonormais, com a curvatura seccional, que estamos supondo que é positiva. Então, isso aqui fica estritamente negativo, novamente, que é um absurdo. Tá? Contradição, ou seja, lá atrás supomos que F não tinha um ponto fixo. Então, depois desse caminho todinho, essa construção, a gente chega na contradição. Então, F tem ponto fixo. Essa é a demonstração do teorema de Einstein. Tá? Relacionado a esse teorema, temos também o teorema de Singh, tá? Que diz o seguinte. Aí esse teorema vai usar um pouquinho de algumas propriedades de espaço de recobrimento. Mas é um teorema muito bonito. Se M é compacto e a curvatura seccional de M é positiva, então, tem dois casos. Letra A. Se M é orientável e a dimensão é par, então
o recobrimento universal, esqueci aqui, de M, não, perdão, M é simplesmente conexa, tá certo. M é simplesmente conexa. Isso. O recobrimento universal sempre é, né? Muito bem, se M é orientável, a dimensão é par, e a curvatura é positiva, necessariamente M é simplesmente conexa. Então, se M é compacto, a curvatura é positiva e a dimensão é ímpar, então M tem que ser orientável. Bom, muito bem. Como é que a gente prova esse teorema? Considere o recobrimento universal de M. Agora você considera aqui, novamente, a métrica do recobrimento, tá? E você vai colocar aqui uma orientação no recobrimento, tá? Você pode orientar o recobrimento, M é orientável, o recobrimento também é orientável. Atenção, tá? Se M é orientável, o recobrimento universal também é orientável. Agora você vai considerar a orientação de forma que seja a mesma orientação de M, ou seja, que π preserve a orientação. Tá? De forma que π preserve a orientação. Cada variedade orientável ela tem duas orientações. Então você pode escolher a orientação de forma que π, essa aplicação, ela esteja preservando a orientação. Tá? A observação aqui é a seguinte, é que, bom, em particular, essa aqui é uma isometria local. Estou, tá? Considerando a métrica do recobrimento. Essa variedade ela é completa, porque M é completa. A curvatura seccional de M-til, né, na métrica do recobrimento, né, é igual à curvatura de M. Olha se, como M é compacta e a curvatura seccional é maior que zero, em particular, a curvatura seccional ela tem que ser maior ou igual do que uma constante positiva. Tá? O mínimo dela é positivo. A função estritamente positiva no conjunto compacto, que seria essa função aqui, ela admite um mínimo estritamente positivo, tá certo? Necessariamente. Então, a curvatura de M seccional, como M é compacta e a curvatura é positiva, então ela é maior do que uma certa constante, maior ou igual que uma constante estritamente positiva. Então, o mesmo acontece com M-til, tá? Bom, essa hipótese aqui é bem mais forte do que o teorema de Bohner-Myers, tá? Essa, em particular, o HIT é estritamente positivo. Então, a gente pode dizer que M-til conclui, na verdade, que M-til é compacto. Tá bom? Agora, olha só, considere uma transformação de recobrimento. O que é uma transformação de recobrimento? É uma aplicação, tá? Entre o recobrimento, de forma que faz esse diagrama como tá. Ou seja, chamar K essa aplicação, transformação de M-til em M-til, de forma que π composto com K é igual a π. Tá bom? Bom, essas aplicações aqui, se considerar a métrica do recobrimento, elas são isometrias que preservam a orientação. Ora, agora, como eu estou supondo, né, no item A que o N é par, eu tenho uma isometria que preserva a orientação. Né? Vamos lá para o teorema de Einstein. Tem uma isometria que preserva a orientação, se N é par, é o caso que eu estudo. Tá? Então, essa isometria tem um ponto fixo. Okay. Agora eu vou usar o resultado de espaços de recobrimento. Se essa aplicação aqui ela tem um ponto fixo, então ela é a identidade, tá? Então, deixa eu só apagar aqui, tem um errinho. Deixa eu explicar para vocês. Certo? Então, pelo teorema de Einstein, essa aplicação aqui, imediatamente, ela vai ter um ponto fixo. Ora, mas uma transformação de recobrimento que tem um ponto fixo só pode ser a identidade. Tá? O que é que a gente está mostrando? A gente está mostrando que qualquer aplicação de recobrimento é a identidade. Só que, novamente, a ordem dessas transformações é a ordem do grupo fundamental de M. Tá? Então, é isso que está errado aqui. Aqui isso implica que o grupo fundamental de M é trivial. Tá bom? M também é simplesmente conexo. Essa é a demonstração do item A. Tá? Vamos para o item B.
porque N é ímpar e M é orientável. Provar que M é orientável, tá? Suponha que não é orientável. Agora a gente vai considerar o recobrimento duplo orientável. Vou chamar agora de M barra. Então, nesse caso, enfim, não é importante. Existe esse recobrimento. M barra é uma variedade orientável. Tá? Esse é um exercício lá atrás. E se a variedade M é orientável, o recobrimento duplo ele é desconexo. São duas cópias de M. Se M é não orientável, o recobrimento duplo orientável ele é orientável e conexo. Mas tudo bem. Novamente, você vai considerar aqui a métrica do recobrimento. Isso aqui é uma isometria. Novamente, pelo teorema de Bondi-Myers, isso aqui é compacto. Analogamente ao que a gente viu acima. Então, uma variedade compacta. Considere novamente agora, estamos supondo, tá, nessa construção, por absurdo, a gente quer provar que M é orientável. Supondo que ela não é orientável, eu considerei o recobrimento universal, o recobrimento duplo orientável. Esse recobrimento duplo vai ser compacto, pelo teorema de Bondi-Myers, tá? Eu considero agora uma daquelas transformações de recobrimento, K, supondo que exista uma K que não seja a identidade, tá? Como M é não orientável, essa aplicação necessariamente ela inverte a orientação. Ela inverte a orientação, tá? Porque se ela preservasse, a M seria orientável. Então, como N é ímpar, e ela inverte, é uma isometria que inverte a orientação, ela tem um ponto fixo, mas isso é um absurdo, né? Que é essas transformações de recobrimento, que não, se elas têm um ponto fixo, elas são iguais à identidade, tá? Então, é uma contradição. Então, a gente, supondo que M é não orientável, a gente chega nessa contradição. Isso prova o item B, tá? E dois exemplos clássicos que mostram um pouco da necessidade dessas hipóteses aqui. Por exemplo, o RP2, espaço projetivo real de dimensão 2. É compacto, porque curvatura, né, você considera a métrica do recobrimento, por exemplo, a métrica quociente, tá? Isso aqui é S2, quocientado por Z2. A métrica é localmente isométrica à esfera, então a curvatura é constante 1, tá? Então, ok aqui também. Só que essa variedade, ela não é orientável, tem dimensão par e não é simplesmente conexa, tá certo? Ou seja, esse exemplo mostra que, o RP2 mostra que a hipótese de ser orientável é essencial, tá? Esse aqui é um contra-exemplo, o RP2 é um contra-exemplo se você supõe, se você não coloca essa hipótese de ser orientável. Mas o RP2 também mostra que a dimensão mais ser orientável, RP2. Isso. E o RP3, o espaço projetivo vai lá, conclusão. Ah, sim. E no item B, esse exemplo também, o RP2, perfeito. O RP2, ele mostra que a dimensão ímpar é importante, tá? Por quê? Novamente, o RP2 é um exemplo de variedade compacta, com curvatura positiva, que não é orientável. Tá? Então, a dimensão ímpar no item B é essencial. Tá? E, por fim, o RP3, como é o RP3? O RP3 mostra que a dimensão par, perdão, o RP3 mostra que a dimensão par é essencial no item A, né? Compacta, curvatura positiva, é orientável, mas não é simplesmente conexa. Os espaços projetivos não são simplesmente conexos, tá? A gente sabe que o π1 do RPN é Z2, não é trivial, tá? É todo N. Na verdade, simplesmente conexo, o π1 é só a identidade, só um elemento neutro.
Ok? Então, esses exemplos com os espaços projetivos RP1 e RP2 mostram a necessidade aqui de orientabilidade e a questão da dimensão nos itens A e B. Ok, então isso finaliza aqui nossa aula de hoje.